Eu vou passar isso aqui na minha cara. E, a partir desse momento, qualquer coisa que acontecer comigo é única e exclusivamente culpa de quem ficou nos comentários me atormentando, dizendo que queria vídeo de maquiagem de época. Hoje eu vou testar com vocês um tutorial de maquiagem original, publicado em 1900 na revista Cosmopolitan. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo e só talvez eu estivesse checando os códigos de rastreio umas 3 ou 4 vezes por dia, uma relação absolutamente saudável com as minhas encomendas, mas enfim. Esse conteúdo foi inspirado por um vídeo da Abby Cox, tá linkado aqui em cima, porque foi ela que encontrou esse material e que foi a primeira pessoa a seguir esse tutorial. Mas como a própria Abby fala no vídeo dela, ela não é uma pessoa que tenha muita intimidade com o uso de maquiagem e no vídeo ela relata que ela teve uma certa dificuldade na hora de escolher os materiais, até que tipos de pincéis seriam usados. Enfim, eu acho que isso pode ter influenciado um pouco no resultado do tutorial. Por ser um tutorial de 1900, os produtos que eram usados, que estavam disponíveis na época, são bastante diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia. E eu acabei percebendo que a minha maquiagem habitual do dia a dia e a maquiagem que eu uso nos vídeos acabaria não dando o efeito que eu imagino que teria a partir da descrição. Tanto que eu acabei sendo obrigada a comprar alguns produtos especificamente para gravar esse tutorial. Mas eu vou falar sobre os produtos daqui a pouco, então pela magia da edição, vamos trocar de cenário! Bom, sejam bem-vindos ao meu cenário de makes. Toda blogueirinha ela, ai meu Deus. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa limpinha, tá? De banhozinho tomado. Eu quis fazer esse tutorial com a pele bem limpa, então eu vou colocar o meu cabelo pra trás, a faixa de blogueira no cabelinho é obrigatória. E como eu não quero sujar a minha brusinha, eu vou botar minha capinha de maquiagem. O tutorial tá aberto no meu computador aqui do lado, que vocês não conseguem ver, mas ele está aqui na filmagem. Mas eu vou deixar linkado aqui na descrição também pra vocês o link direto pro acesso da revista que eu tô usando de base pra esse tutorial. Só que como ele é bem grande, eu tô fazendo também um PDF só desse artigo especificamente, que ele tem umas 6 ou 7 páginas mais ou menos. Essa maquiagem é indicada no artigo da revista pra... Na verdade, ela não é indicada pra ninguém, tá? Isso é uma coisa importante. Esse artigo não indica que as mulheres devessem fazer essa maquiagem. Muito pelo contrário, ele deixa bem claro que isso é uma maquiagem tão somente aceitável para mulheres que estivessem num palco, especificamente atrizes e cantoras, não mais do que isso. É muito importante também, gente. Eu não vou utilizar quase nenhum produto que seria utilizado na época. E é bom avisar isso porque da última vez que eu gravei uma Aqui Fala, teve uma pá de gente vindo nos comentários dizer: mas Pauline, você tinha que ter usado os mesmos produtos na época. Paga o meu dermatologista e o meu plano de saúde pra fazer isso que a gente começa a conversar, seu arrombado. Eu preciso passar o hidratante. E o tutorial é bem taxativo a esse respeito, que é uma camada generosa de hidratante. Só que o hidratante que a mulherada usava naquela época não era o creminho daquela marca com N que vem numa latinha azul que a gente compra na farmácia. Podiam ser produtos industrializados, mas tinha como eles serem feitos em casa também. E esse produto era chamado de Cold Cream. Já tem a receita dele aqui no canal porque eu gravei o tutorial. E para gravar esse vídeo eu refiz a receita porque o meu antigo estava muito velho, obviamente, e eu vou passar isso aqui na minha cara. E, a partir desse momento, qualquer coisa que acontecer comigo é única e exclusivamente culpa de quem ficou nos comentários me atormentando, dizendo que queria vídeo de maquiagem de época. Bom, vamos começar a preparar essa pele. O artigo indica 3 cores de tinta oleosa, greasy paint, para pele. Uma no tom da pele, uma mais clara e uma mais escura. E isso é uma coisa que eu já quero adiantar para vocês, porque... não se espantem, a gente vai fazer contorno e isso não é invencionice minha, tá? Isso tá no artigo mesmo. Para fazer a base, eu vou usar algo que eu não costumo utilizar, que são esses CC Creams coreanos, chineses. Esse aqui é chinês, na verdade. Porque não é o tipo de textura que fique boa pra minha pele, pro fato de a minha pele ser oleosa, mas vamos lá.
Agora eu venho com... eu apliquei com um pincel Dual Fiber, como vocês claramente puderam ver. Não faço a mínima ideia de... é Macrylan número 9. A gente não me atém em marca nem em nome de pincel. E eu vou pegar uma esponjinha seca pra homogeneizar essa pele, porque ela ficou toda marcada. Aparentemente, esponjas de maquiagem ainda não existiam na época, mas usava-se um pano pra isso. Gente, pra quem tá acostumada com base mate, isso aqui é uma desgraça, porque parece que acenderam um farol na minha cara. O segundo passo são os contornos, e o artigo fala em fazer tanto contorno quanto iluminação. Vamos lá, o que o tutorial nos diz pra fazer? Se tiver o rosto muito largo ou as bochechas particularmente muito volumosas, um tom mais escuro nas laterais, na bochecha e na lateral do nariz. E o tom mais claro bem em cima da nariz, testa, o arco da sobrancelha e embaixo dos olhos. Eu sei que isso aqui tá tudo parecendo estupidamente moderno, e essa lógica de iluminador é uma coisa que parece muito blogueirinha de maquiagem moderna, mas o próprio artigo / tutorial diz que a lógica desse tipo de cobertura é de modificar o rosto, de esconder aquilo que você precisa diminuir com tons escuros e de ressaltar aquilo que você precisa fazer que apareça com tons claros. Uma coisa muito curiosa que o tutorial fala é sobre a necessidade de diminuir o nariz. Que muitas atrizes maravilhosamente belas, quando são vistas sem maquiagem, têm um nariz horrível. E é exatamente isso que o artigo fala. Mas como vocês podem perceber, eu já tenho narizinho pequenininho, então se eu diminuir alguma coisa no meu nariz, eu vou, ficar sem nada. E aí nós vamos para a primeira camada de pó. E eu disse pra vocês que eu quase não estava usando coisas originais da época. Porque vejam bem, pessoas, isso aqui é uma receita de pó de 1900 e pouco. Tem óxido de zinco, que é uma coisa que realmente se usa em cosméticos, até ele é ingrediente de alguns protetores solares, se eu não me engano. E ele tem uma essênciazinha de violeta, mas ele é basicamente maisena. E aí, o tutorial é bem taxativo. Aplique uma camada generosa de pó. O que, com todo esse nível de oleosidade na cara, dá pra entender por quê. Me desejem sorte. Essa primeira camada é praticamente um baking, porque ela tem que ficar alguns minutos na cara e muito possivelmente para absorver a oleosidade desse bagulho todo. Ficou mate? Ficou bonitinha? Ok. Eu nem sei se tá dando... É porque o que vocês veem na câmera e o que eu vejo aqui no espelho são coisas um pouquinho diferentes. Eu nem sei se tá dando pra ver alguma coisa de contorno, mas ele me parece ter ficado muito sutil. Vamos ao blush, ou melhor, ao rouge. Mas o artigo não especifica onde passar o blush. Então eu dei uma olhadinha em alguns retratos da década de 1890 e de 1900 para ter uma ideia de formato e uma ideia de posição. Eu escolhi esse produtinho aqui. Então, ele é um cremezinho assim. Eu achei um tom bem bonitinho, pelo menos aqui ele parece bonitinho. Blush / rouge era cremoso nesse período. E era muito comum que o produto que era usado para rouge também fosse usado para os lábios, então eu queria alguma coisa que servisse para as duas coisas. Como vocês podem ver aí nas imagens, as nossas amigas de 1890 não usavam blush parecendo que elas estavam indo para uma festa junina, mas também não é a mesma posição de blush que a gente usa hoje, então vou tentar fazer alguma coisa mais ou menos parecida. Ai meu Deus, faz assim. Tá, beleza. Esponjinha de novo. O tutorial fala que se você tiver as bochechas muito redondinhas, é para trazer um pouco do blush aqui para lateral do nariz, ou seja, é praticamente uma e-girl 1890. E ainda tem um toquezinho, que é um pouquinho de blush no canto interno do olho. Podia estar bem pior, mas vocês viram que eu tô parecendo um fantasma e os meus olhos e a minha boca desapareceram no rosto. E o artigo já prevê isso e ele dá algumas dicas de como as atrizes faziam para resolver esse tipo de negócio, né? Então vamos lá. Não tem sombra nessa maquiagem, então a primeira coisa que eu vou fazer é passar um lápis preto, e aqui eu tenho um lápis preto bem baratinho, rente a raiz dos cílios e dá uma boa esfumada nele. Suave. Gosto.
O artigo indica ainda que atrizes morenas e atrizes ruivas usavam cores diferentes para ressaltar os seus olhos. E ele fala em branco para as loiras e azul para as morenas, para ressaltar os olhos, para que os olhos pudessem ser vistos à distância. Então, eu comprei essa caneta delineadora da Fácia. Eu vou usar por cima desse preto, mas mais fininho ainda. Como dar aos olhos o aspecto mais amendoado, um aspecto mais doce para interpretar mocinhas. E como eu sou a mocinha, é isso que eu vou fazer. Eu vou puxar um pouquinho esse delineado, mas não é para cima, ele é puxado para baixo, tá? E para reforçar esse ar de mocinha, branco da linha d'água. Oh, praticamente uma camponesa. E a gente vai fazer o quê? A gente vai tacar pó na cara de novo. Só que dessa vez é com um pouco mais de delicadeza, então eu não vou usar o powder puff dele. Eu vou usar uma coisa um pouco menos exagerada, eu vou usar um kabuki. Ah, agora esse blush tá fazendo sentido. Olha, o legal é que ele fica uma coisa bem natural, né? Parece que realmente eu peguei eu tô com a minha bochecha naturalmente vermelha. Isso aqui é mais ou menos como fica a minha pele quando eu pego um pouquinho de sol, eu faço exercício físico, esse arzinho de saúde. Vamos deixar os nossos olhos assim? Mas é claro que não. Porque a gente vai passar rímel. Mas nossa nudista já tinha rímel na época? Sim, tinha rímel na época. O problema é que não era como o rímel que a gente tem hoje. Ele vinha tipo numa caixinha, assim, ele era sólido, e aí você molhava o pincel e vinha com ele nos olhos. O artigo descreve como é que as atrizes passavam o rímel para que os seus olhos ficassem mais atraentes. E a ideia era pouco rímel na raiz dos cílios, mas carregar nas pontas. Inclusive ele fala em um efeito pérola, que era deixar uns gruminhos, uns acumulados de rímel na ponta, que é uma coisa impensável pra gente, porque dava um efeito doce pro olhar. Só que no meu caso, por conta da textura e do tipo de aplicador, fica mais parecendo patinhas de aranha do que qualquer outra coisa. E podemos passar embaixo também. Ai meu Deus, muito boneca, muito princesa, adorei. Vamos às bocas. Elas não são contornadas como a gente usa hoje em dia, mas elas têm um formato bem definido, isso foi o que eu vi nas fotos. Ah, esse tipo de batom era passado com pincel mesmo, tá, gente? E como o artigo é bem enfático em que o batom deveria ser contrastante com o restante da maquiagem para que ele pudesse ser visto à distância, foi por isso que eu escolhi esse aqui, que é a cor mais escura que eles tinham no catálogo. E eu vou dar uma caprichada no centro da boca para dar aquele efeito de botão de flor que o século XIX gostava muito. Então vamos lá. Por último, minha sobrancelha, porque ela não pode ficar desse jeito, né? Se vocês já viram fotos de atrizes desse período, elas tinham a sobrancelha escura, não é uma sobrancelha fina e não é uma sobrancelha arqueada como a nossa, ela é uma sobrancelha arredondada. Normalmente as mulheres usavam um lápis para sobrancelha mesmo, mas como eu não tenho lápis de sobrancelha, eu vou usar um quarteto de sobrancelhas mesmo. E vou trabalhar com um pincelzinho chanfrado, só que eu não vou pegar direto no mais escuro, eu vou pegar um tom intermediário. Na verdade, eu vou trabalhar com esses dois aqui. Ah, e vocês estão vendo que eu puxo ela um pouquinho, né? A sobrancelha, se vocês olharem para as fotos, vocês vão ver que a sobrancelha da Orjana ela é mais comprida do que a nossa. E eu vou dar uma esfumadinha, para ela ficar um pouquinho mais natural. Pra parecer que eu acordei assim. Eu acho que o pó tirou muito do blush, então eu vou dar uma avivadinha nele com um quarteto de blush. Pode ser a minha luz, mas quando eu olho pros retratos a impressão que eu tenho é que é mais forte do que isso o blush. Praticamente uma princesa. Eu até gostei do resultado. Seria alguma coisa que eu usaria no dia a dia? Eu não sei, talvez por causa do blush, que eu achei muito marcado e não gostei muito da posição dele, mas é uma textura diferente. Por causa do creme que eu usei embaixo, por causa do CC Cream, por causa do pó que foi em cima, não sei, obviamente, se seria exatamente assim que ficaria na época, mas no geral eu achei que o resultado ia ser mais traumatizante. Eu achei bem diferente do resultado da Hebe, por exemplo, mas eu também quero discutir isso com vocês. Uma das coisas que torna a recriação histórica em qualquer campo extremamente desafiadora é o fato de que não importa o quanto a gente se dedique à pesquisa, o quanto a gente se aprofunde nos mínimos detalhes de uma determinada época,
Nós ainda somos pessoas daqui, nós somos pessoas do nosso tempo. E de uma certa forma o nosso olhar está sempre contaminado por isso. Mesmo que eu tivesse acesso aos mesmos produtos usados na época da minha fonte, ainda assim eu não conseguiria ser 100% historicamente correta. Porque a minha relação com a maquiagem é totalmente mediada pelas referências que a minha época e as minhas experiências pessoais trazem para mim. Então, quando eu escolhi fazer o contorno do rosto em uma determinada posição com uma determinada técnica, até porque a revista não traz um mapeamento de onde deveria ser colocado certinho no rosto cada um desses elementos, eu estou invariavelmente contaminada pela percepção de uma mulher do século XXI sobre o que é um rosto considerado bonito, feminino e atraente aqui na nossa época, ou pelo menos a minha tentativa de fazer isso. Uma mulher em 1900 que tenha se aventurado a testar esse tutorial em casa, é muito provável, para não dizer absolutamente de certeza, que ela tenha posicionado esses elementos de uma maneira completamente diferente, porque a noção e o olhar dela já estavam condicionados pelos padrões de beleza e o que era a noção de um rosto feminino agradável ou desejável em 1900. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria de ver outros vídeos sobre a maquiagem de outros períodos. E não vai embora ainda não, aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos, porque eu separei outros vídeos de makes históricas que já tem aqui no canal para vocês na tela final.